Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oi, gente. Então, no encontro de hoje, o tema é Jesus mostra o reino de Deus por meio das parábolas. Bom, quando a gente está lendo, então, o Novo Testamento, nós nos deparamos, principalmente nos evangelhos que contam a vida pública de Jesus, nós nos deparamos com as parábolas. Várias vezes vai falar, Jesus disse-lhes, contou-lhes essa parábola. E o que é uma parábola? Uma parábola é uma história que Jesus criava para que nós, seres humanos, conseguíssemos entender como funciona o reino de Deus e a nossa relação com Deus. Na época de Jesus, as pessoas não entendiam muito bem como funcionava essa relação delas com Deus. Então, elas acabavam seguindo, por exemplo, o Velho Testamento ao pé da letra e acabavam até sendo muito extremistas. Como eu disse no encontro passado, Deus se fez homem justamente para que a gente pudesse entender como funciona o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o plano de salvação dele para conosco. E como nós, seres humanos, somos muito limitados, muito sensoriais, muito sensíveis, na maioria das vezes a gente precisa de algum tipo de experiência material para a gente entender alguma coisa. E por isso que Jesus ensinava o reino de Deus através de parábolas. Ele pegava uma coisa que era imaterial, que é o reino de Deus, transformava em coisas materiais do cotidiano do povo daquela época. Um exemplo de uma parábola que é muito conveniente aqui pra gente está em Mateus 13, versículo 24 a 32. E eu vou ler aqui pra vocês o que Mateus 13, 24 a 32 fala. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior de todas as plantas. E faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. E é a partir de parábolas como essa que a gente entende como funciona o reino de Deus. Nessa parábola em específico, Jesus fala de duas coisas, Do joio e do trigo e da semente de mostarda. Eu queria fazer um breve comentário sobre essas parábolas. Bom, o joio e o trigo é como se Deus fosse esse pai de família que plantou o trigo. O inimigo fosse o inimigo, E foi lá e plantou o joio, plantou o pecado, a discórdia, a morte. Então, a gente, como pessoas, nós precisamos querer ser o trigo, para poder ir para o céu e para Deus não jogar a gente no fogo, que seria o joio. Só que Deus não criou ninguém para ser perdido, Deus criou a gente justamente para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos filhos dele. Então, na verdade, essa questão do joio e do trigo é mais uma questão de escolha de vida, Então, baseado nos ensinamentos de Deus, de Cristo, da igreja, nós seremos trigo no mundo e temos que nos esforçar para sermos cada vez melhores, Não joio. E a questão do reino de Deus ser como um grão de mostarda, ele fala assim:
O reino de Deus é como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas crescendo é a maior das plantas. Ou seja, Jesus, nessa parábola, está explicando pra gente que às vezes o reino de Deus pode parecer insignificante, só que ele vai crescer cada vez mais e vai se fortalecer cada vez mais, até que ele seja uma grande árvore que alcance grandes alturas. E por fim, para encerrar nosso encontro de hoje, o que fica como mensagem pra gente? Não basta apenas a gente pegar, abrir a Bíblia, ler, saber de todos os ensinamentos, de todas as parábolas, de todas as morais, mas não colocá-las em prática, né? Porque aí também a gente não vai estar sendo trigo. Então, a gente tem que aprender essas parábolas com Jesus, aprender como funciona o reino de Deus, e colocar em prática isso, para que um dia nós possamos realmente estar no reino de Deus. E por hoje foi só, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês e até semana que vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.